Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, e como sempre destacamos para vocês as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta quarta-feira, 14 de julho, você confere: Frente Parlamentar em prol do Lago Fazolo pede a desapropriação do local. No próximo domingo, acontece a eleição para suplente do Conselho Tutelar de Bento Gonçalves. Comerciante de Bento morre em acidente entre carro e moto. A condutora da motocicleta segue internado em estado grave no Hospital Tacchini. E no esporte, o esportivo já sabe quem são os seus adversários na Copinha Gaúcha. Destaques do Jornal TV Com, que você confere agora. Depois de avaliarem as orientações técnicas recebidas do Instituto Gama de Assessoria a Órgãos Públicos, os integrantes da Frente Parlamentar em Defesa do Lago Fazolo decidiram encaminhar à Prefeitura a sugestão de desapropriação da área. A indicação foi entregue na terça-feira pelo grupo que, nos últimos meses, debateu a situação do espaço localizado entre os bairros Progresso e Maria Goretti e que há décadas sofre com a poluição e o descaso. Além da revitalização do local e a despoluição das margens e do lago, também é cogitada a possibilidade de instalação de um futuro parque de lazer. Para frente, são estes argumentos de interesse público que fundamentam a decisão. Nós vamos entregar a indicação protocolada nessa Câmara de Vereadores ao Prefeito Municipal, onde nós estávamos no trabalho que a gente fez junto com o assessoramento jurídico para que o Executivo Municipal desaproprie a área. Foi esse o estudo feito pelo nosso departamento jurídico e agora cabe ao Prefeito Municipal uma decisão. Essa desapropriação acontece declarando aquela área como de utilidade pública. Claro, temos que ver todo o processo de como se encontra esta área perante aos proprietários. Isso a gente já está estudando bastante de perto e logo teremos assim um desfecho mais favorável, né? Também tivemos a oportunidade, com a presença do secretário de Governo Núncio, que ele esteve em reunião com a Corsan na semana passada, onde está confirmada a destinação de verba do Fundo de Gestão Compartilhada da Corsan para que seja usado no saneamento do Lago da Fazolo, que era o primeiro objetivo que nós tínhamos quando surgiu todo esse problema no início deste ano. Mas já também a Corsan se comprometeu a entregar o projeto detalhado desse saneamento e depois a gente já está vislumbrando que a gente pode transformar esse Lago da Fazolo em uma grande área de lazer. Já temos uma sinalização bastante positiva do Executivo Municipal e a frente continua trabalhando porque nós não podemos parar somente nesse ponto, colocando na mão do Executivo para qualquer decisão, mas nosso trabalho de buscar também outras formas para que isso se agilize o mais rápido possível. O problema do Lago Fazolo se arrasta por décadas e mesmo após uma intervenção pela Prefeitura realizada em 2008, não foi resolvido. Na época, canos, caixas coletoras e bombas foram instaladas, mas nunca funcionaram como deveriam e hoje estão destruídos. De lá para cá, o que não parou foi o mau cheiro e a constante mortandade de peixes, o que prejudica muito as famílias que moram nas imediações. A Frente Parlamentar em Defesa do Lago Fazolo é formada pelos vereadores Agostinho Petroli como presidente, José Antônio Gava como relator e tem ainda como membros Eduardo Pompermayer, Tiago Israel Fabres, Edson Biasi e Rafael Luiz Fantin, o Dentinho. A Prefeitura Municipal assinou na terça-feira a ordem de início para a construção da nova Escola Municipal Infantil, do prolongamento da Rua Sérgio Rodrigues dos Santos
e da revitalização da praça do bairro Zate. O valor da obra é de R$ 2.779.784 e terá área construída de 884 metros quadrados. A nova escola infantil contará com sala de aula, playground, cozinha, refeitório, lactário, sala de higienização, lavanderia, sanitários, enfermaria e salas administrativas. Também será realizado o prolongamento e pavimentação da rua Sérgio Rodrigues, além da revitalização do espaço para a construção de uma praça com espaço de lazer para a comunidade. No local, serão atendidos até 120 crianças de 0 a 4 anos, abrangendo creche e pré-escola, berçários 1 e 2, maternal 1 e 2 e jardim. As obras iniciam logo após a assinatura do contrato com a empresa executora e têm previsão de conclusão em 240 dias. Ao menos 164 ocorrências de violência doméstica foram registradas no primeiro semestre deste ano aqui em Bento Gonçalves. Os dados são do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, o Centro Revivi. Este número coloca a cidade na 16ª posição entre os maiores índices neste tipo de agressão no Rio Grande do Sul. Diante dessa realidade, o Sindlojas Regional Bento e o SENAC, juntamente com o Sindlojas Jovem, vão realizar de agosto a outubro o projeto de capacitação pessoal e profissional para mulheres em risco por violência doméstica. A intenção é qualificar dezenas de mulheres que terão a oportunidade de conquistar a sua independência, além de segurança e o resgate da autoestima. O Sicredi é uma instituição muito parceira do Sindlojas. Através da cooperativa, nós temos o apoio para realizar vários eventos e ações. E foi nessa parceria que nós tivemos o conhecimento sobre o Fundo Social Sicredi. Esse fundo tem por objetivo atender ações sociais de interesse coletivo nas mais diversas áreas. E através do Sindlojas, uma entidade que atendia os critérios para a seleção, que nós pensamos no CONDIM. O CONDIM é o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres em Bento Gonçalves, no qual eu, Cláudia, sou a representante do Sindlojas nesse conselho. Nós ficamos muito felizes em saber que dos mais de 60 projetos inscritos, o nosso projeto de capacitação pessoal e profissional para mulheres em risco ficou em terceiro lugar. Esse projeto irá proporcionar às mulheres em vulnerabilidade que sofrem violência doméstica a capacitação nos 3 pilares: autoestima, conhecimento educacional e equilíbrio financeiro, através de cursos profissionalizantes, oficinas e palestras. A nossa expectativa é que essas mulheres tenham um amparo maior, podendo gerar sua própria renda, contando com uma equipe de profissionais que ajudem a inseri-la no mercado de trabalho e a aumentar a sua independência pessoal e profissional. A rede de apoio conta ainda com a participação do Centro Revivi e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Bento Gonçalves, o CONDIM. Atualmente, apenas 63% das mulheres ocupam alguma vaga, sendo que somente 27% delas têm ensino médio e 3% o ensino superior. Do total de registros na cidade, 61% das mulheres estão com idade entre 21 e 40 anos, e a maioria dos casos fica registrado no centro da cidade. Denúncias de maus-tratos, violência, discriminação e até mesmo privação de liberdade podem ser denunciadas à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher pelo telefone 3454-2899 ou pelo WhatsApp 99132-8148. Neste próximo final de semana, ocorre o processo eleitoral para a escolha de suplente no Conselho Tutelar de Bento Gonçalves. Os 4 candidatos que participam do pleito já estão em busca do seu voto, mostrando as suas proposições. A busca pelo voto segue até a sexta-feira, dia 16, e a votação ocorre no domingo, dia 18 de julho, no horário das 8 da manhã às 5 da tarde, e não é obrigatório aos eleitores.
O futuro suplente poderá assumir o cargo diante da vacância de algum dos atuais conselheiros. Serão 5 os locais de votação, sendo que os eleitores terão que cuidar onde ele está habilitado a participar. Falo em nome da comissão eleitoral responsável pelo processo de escolha suplementar de conselheiros tutelares suplentes no nosso município de Bento Gonçalves, convocando a população para, neste próximo domingo, dia 18 de julho, no horário entre as 8 e as 17 horas, exercer o seu voto. É uma eleição facultativa, mas nós contamos, com a participação da população para exercer a sua cidadania, fazendo a escolha entre os 4 candidatos que estão concorrendo a este pleito. Considerando ser uma eleição facultativa e até o baixo número de candidatos que estão concorrendo, a comissão eleitoral entendeu por bem em aglutinar os vários locais de votação em apenas 5 urnas que estarão distribuídas por regiões, por zonas da cidade, de modo que o eleitor, precisando se deslocar, tenha que fazer o menor trajeto possível até um ponto próximo, para fazer a sua votação, para exercer a sua cidadania. Então nós convidamos todos a que possam participar conosco nas eleições desse domingo. Participam do certame os candidatos Ana Lu Meneghetti, com o número 1, Angélica Lacerda, número 7, Rita Nunes, número 22 e Sandro Soares, número 55. A eleição será feita através de cédulas, nas quais constarão o número e o nome dos candidatos. As urnas ficarão no ginásio do Colégio Bento Gonçalves da Silva, no centro de Bento, no Centro de Referência em Assistência Social do bairro Ouro Verde, também no Centro de Referência em Assistência Social do bairro Vila Nova, no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Toquinha da Amizade, no bairro Conceição, e na sede da Abraçaí, no bairro Santo Antão. Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesni. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação.
Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. A frente fria começou a mudar o tempo no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira e deve trazer instabilidade até a sexta-feira e o declínio acentuado das temperaturas. O sol que apareceu entre nuvens vai dar espaço à instabilidade, que não terá volumes expressivos a ponto de diminuir a crise hídrica. A frente fria que atua na região sul do país segue seu avanço ao longo desta quinta-feira e vai causar chuva bastante expressiva sobre áreas do Rio Grande do Sul, principalmente no período da manhã. Mas à tarde, a frente fria avança para os demais estados da região e também causa chuva bastante expressiva até em áreas do oeste de Santa Catarina e também sobre o estado do Paraná. Só não chove mesmo no extremo norte paranaense ao longo desta quinta-feira. Em relação às temperaturas em Curitiba, o dia ainda começa frio. A mínima é de 11 e a máxima não passa dos 23 graus. Em Florianópolis, a máxima chega aos 27 graus. E em Porto Alegre, o dia começa com 16, com máxima de 20 graus. O clima-tempo indica para Bento Gonçalves a presença do sol com muitas nuvens, anublado com chuva, já no final da manhã. Tarde e noite chuvosas e início da queda nas temperaturas. As temperaturas devem variar nesta quinta-feira entre a mínima de 11 e a máxima chegando aos 18 graus. No Jornal TV Com, a gente confere agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Nesta quarta-feira, dia 14 de julho, me deparo com um embate do amigo Gilney Rigoto, da AECO, sempre vigilante, sempre atuante na defesa da natureza local, da defesa da ecologia, que interessa a todos nós, se debater com um assunto relacionado a um olho d'água, portanto, a uma nascente de água. Aonde? Aqui nas proximidades do bairro Progresso. Uma denúncia informa que se está fazendo aí uma movimentação de terra, possivelmente mais um prédio será feito por ali, e tem aí uma vertente. Está em investigação, ele tomou algumas providências para o município verificar se é de fato uma nascente. Tudo indica que eu seja. Se não for, possivelmente sejam dejetos que estejam correndo por aí. Mas pelo estilo, pelo local, tudo indica que seja uma nascente. E a pergunta é, se for, acontecerá com essa o que vem acontecendo com muitas nascentes na nossa cidade? Que são simplesmente soterradas, enterradas, eliminadas, tudo em prol do progresso, do crescimento, deste levanta e levanta prédios em lugares que poderiam e deveriam estar preservados para o bem da cidade, porque falar em água é falar também da cidade. Eu quero lembrar que a água
ela depende não só da chuva. A água de formação dos rios depende das nascentes d'água. A chuva que traz água é apenas passageira, efêmera e seca. As nascentes é que fazem com que existam, surjam e permaneçam rios permanentemente em fluxo. E é dali que vem a fonte da água para que nós tenhamos água. O ser humano é formado de 60% o homem, 50% a mulher, de água. Nós não vivemos sem ela. E falo isso porque o assunto é de extrema importância e eu espero que as autoridades deem atenção. Se for uma nascente, há de ter uma maneira de preservá-la. Enquanto alguns falam em bombear água do Rio das Antas, o que por si só já é uma ideia bastante extraordinária, vamos lembrar que sem nascente não se forma um rio. Tudo bem que as nascentes do Rio das Antas estão lá em Cambará do Sul e São José dos Ausentes, mas as nossas nascentes contribuem para outro fluxo de outras formações, de córregos e de arroios e etc. e tal. E digo isso porque melancolicamente vejo essa situação enquanto, por outro lado, estive numa área dos meus antepassados, aqui em Montebello hoje pela manhã, na linha Fernandes Lima. Lá entrei numa área de 16 hectares e vi nascentes, vi córregos, vi de tudo que a natureza pode nos dar e nos dá no dia a dia. Vi lá uma escultura natural que eu convido vocês, não tenho como colocar aqui, a figura de uma esfinge, a figura de um rosto feito pela natureza, como quer nos vigiar. E convido você a ver esta imagem no meu Facebook, nos meus stories. Você vai se impressionar, porque afinal nós não nos damos conta, a grande maioria de nós, que sem água o ser humano não existe e sem as nascentes não existem rios. Não adianta você morar num belo prédio, ganhar dinheiro vendendo apartamento, se você não tiver água para beber. Pensem nisso e fiquem com Deus. Dentro do previsto no Plano Nacional de Imunização, a Secretaria de Saúde de Bento Gonçalves realizou na última semana a vacinação contra a Covid-19 nas indústrias com maior número de funcionários aqui no município. Em virtude de uma resolução do Governo do Estado e da orientação da 5ª Coordenadoria Regional da Saúde, a Secretaria vai realizar somente a imunização nas 4 empresas já agendadas e continuar seguindo o calendário por faixas etárias. Em seu artigo 6º, a resolução aponta que a continuidade da campanha de vacinação será realizada por faixa etária, avançando em ordem decrescente de idade da população de 18 a 59 anos. Com o uso de doses únicas da Janssen, 7 empresas foram visitadas e outras 4 estão programadas para esta semana, encerrando os trabalhos nas indústrias. O último dado atualizado pela Prefeitura indicava que o total de empregados imunizados nesta etapa da campanha era de 1.252, mas ainda não havia previsão com relação às próximas visitas. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta quarta-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta é disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento, a UTI do Hospital Taquini registrava 24 pacientes internados com a Covid-19, 11 a mais em relação à terça-feira.
No Takini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, 16 eram ocupados por portadores de outras doenças e uma pessoa apresentava sintomas para a Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 21 respiradores, 3 a menos em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, atualmente 27 pacientes seguem internados, 3 a menos na comparação com os dados da terça-feira. As informações que constam no portal são alimentadas com dados repassados todos os dias pelo Hospital Takini e pela Secretaria Municipal da Saúde. A ampliação da vacinação contra a Covid-19 deve contemplar crianças e adolescentes no Rio Grande do Sul. Isso, porém, só acontecerá quando novas remessas do imunizante fabricado pela Pfizer chegarem ao estado. Embora uma nota técnica deva definir quais grupos poderão receber as doses, a ideia do governo, num primeiro momento, é imunizar pacientes que possuem comorbidades. A vacina da Pfizer é a única que possui aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para ser aplicada na faixa etária entre 12 a 17 anos. De acordo com a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Cíntia Molina Bastos, todas as crianças e adolescentes nessa faixa etária que morreram por complicações da Covid-19 tinham histórico de outras comorbidades. Segundo a Anvisa, a ampliação da idade em adolescentes foi aprovada depois da Pfizer apresentar estudos que indicaram a segurança e a eficácia da vacina para este grupo. Em março, a Pfizer e a BioNTech, que desenvolveram a vacina juntas, anunciaram que ela tem 100% de eficácia em adolescentes com idades entre 12 e 15 anos. Será sepultado na manhã desta quinta-feira o corpo do comerciante Leandro Elias, que faleceu vítima de um grave acidente na noite da terça-feira. A colisão aconteceu por volta das 11h30 da noite, no quilômetro 209 da BR-470, envolvendo um Honda Fit, dirigido por Elias, e que acabou se chocando de frente com uma motocicleta que vinha no sentido contrário. Com a colisão, o automóvel saiu da pista e capotou no acostamento. O corpo de Leandro Elias foi arremessado para fora do veículo, provocando o seu óbito antes mesmo da chegada do socorro. A motocicleta era conduzida por Franciele dos Santos de Freitas, de 32 anos. Ela foi socorrida por uma ambulância da Prefeitura de Nova Prata que passava pelo local no momento do acidente. Até o início da tarde desta quarta-feira, ela seguia internada em estado gravíssimo na UTI do Hospital Takini. O Corpo de Bombeiros e também a Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência no momento. Leandro Elias era muito conhecido aqui em Bento Gonçalves e era um dos proprietários da empresa de revenda de veículos, Veículos e CIA. Ele deixa a esposa Márcia Elisa e também a filha Maiara. Uma mulher foi presa por envolvimento com o tráfico de drogas aqui em Bento Gonçalves. A acusada, de 50 anos, foi capturada pela Polícia Civil no bairro Borgo na tarde da terça-feira e recolhida à Penitenciária Estadual da capital do vinho. De acordo com o titular da 2ª Delegacia de Polícia, o delegado Rodrigo Morali, os policiais cumpriram um mandado de prisão na residência da acusada. Ela não resistiu à prisão e foi levada pelos policiais para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, onde foi feito o registro da ocorrência policial. A mulher já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas. E no esporte, a Federação Gaúcha de Futebol definiu na terça-feira os grupos e o regulamento da Copa da Federação, agendada para o 2º semestre. O torneio terá 18 equipes, dentre elas o Esportivo, e tem início previsto para o dia 15 de setembro. O campeão terá vaga garantida na Copa do Brasil
e na Recopa Gaúcha de 2022. As 18 equipes participantes serão divididas em 3 grupos de 6 clubes. O Alviazul estará no grupo A da competição, ao lado do Brasil de Farroupilha, Glória de Vacaria, Passo Fundo, Elite de Santo Ângelo e Santo Ângelo. As equipes se enfrentam em turno e retorno, se classificando para as quartas de final os 2 primeiros colocados de cada chave, mais os 2 melhores terceiros colocados da primeira fase. As fases de mata-mata serão disputadas em jogos de ida e volta. A tabela de jogos será divulgada pela entidade na próxima sexta-feira, dia 16. O campeão garante a vaga na Copa do Brasil de 2022 e, consequentemente, embolsará cerca de R$400 mil. Além disso, também terá vaga na Recopa Gaúcha diante do Grêmio, o atual campeão gaúcho. O Esportivo não disputa a Copinha do segundo semestre desde 2014. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta quarta-feira, dia 14 de julho. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!